Bom dia a todos. É uma alegria estarmos aqui. É sempre alegria acordar e poder agradecer a Deus, acordar e poder orar, falar com o nosso Deus, estar na presença de Deus. No Salmo 51, Davi, ele clama a Deus, né? Nós estamos estudando a lição da escola sabatina, estamos vendo o Salmo 91, Davi clamando a Deus, a alegria de estar na presença de Deus. E nós queremos, neste momento, estender a todos o nosso bom dia e pedir ao nosso Deus que dê-nos também, sempre, a alegria de estarmos na presença dele. Pedir também ao nosso Deus que derrame sobre nós o Espírito Santo. Esse deve ser o nosso clamor todos os dias, todos os momentos, que o Senhor derrame sobre nós o Espírito Santo e que coloque em nós um coração voluntário, alegria de estar na presença de Deus e alegria de fazer a vontade de Deus. Neste momento, a pessoa que vai compartilhar conosco o pão, hoje é o irmão Wilton. Vamos ver se ele já entrou. O irmão Wilton Menescal. O irmão Wilton, hoje vocês vão conhecer a pessoa que nós aprendemos, com quem nós aprendemos aquela frase, que a voz é sua, mas a palavra, a mensagem é do Senhor. Está conosco hoje o nosso irmão Wilton, que é a pessoa que Deus escolheu para compartilhar conosco o pão nesta manhã, o pão quentinho. Abra seu coração. Nós convidamos a todos a dobrar os nossos joelhos para falarmos com o nosso Deus. Ele está aqui conosco e nós vamos falar com o nosso Deus neste momento. Irmão Wilton, você pode orar? Irmão Wilton, seu microfone está fechado. Vocês estão ouvindo? Ouvimos agora, Irane, você falando. Vocês ouviram o irmão Wilton? Porque eu não consegui ouvir o irmão Wilton. Você ouviu, Jane? Bom dia, irmã Irani. O irmão Wilton parece que está sem som. Ele está só com a câmera. Pois é, eu pensei que era até o meu que estava aqui com defeito. Não, Peraí, vamos tentar aqui resolver. Peraí. Isso.
Irmão Wilton, desliga o seu microfone e liga de novo, para ver se a gente consegue ouvi-lo, porque nós não estamos conseguindo te ouvir. Irmão Wilton, eu tentei mexer aqui. Desliga e entra novamente. Coloca sair e entrar novamente para a gente conseguir, porque eu não consegui mexer aqui no. Ver se eu conseguia mexer no seu microfone daqui, mas não me foi possível. Enquanto isto, nós vamos fazer uma oração, e enquanto o irmão Wilton sai e entra novamente, e aí ele fará então a segunda oração. Aqueles que puderem, vamos dobrar os nossos joelhos. Todos estão todos de joelho. Vamos então orar o nosso Deus. E eu gostaria de ler aqui um versículo, Salmo 51, que diz o seguinte, versículo 12: restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Davi parte aqui de um pedido para uma promessa, né? Ele pede a Deus que restitui-me a alegria da tua salvação, e faz também uma promessa: então ensinarei aos transgressores os teus caminhos. Do pedido para a promessa. Pedir para ajudar, pedir para ensinar, né? Aqui me lembrou Ana, quando ela pede a Deus e ela faz uma promessa, oferecer Samuel. Que o Senhor nos ensine a estarmos dispostos, né, a cumprir também a nossa missão. Vamos orar? Querido Deus, dobramos o nosso joelho na tua presença, te agradecendo, Senhor, felizes
Felizes, muito obrigada, Senhor, porque o Senhor se faz presente em nosso meio. A alegria no nosso coração, porque nós temos Jesus conosco. A alegria no nosso coração, porque, Pai querido, o Senhor deu o teu Filho unigênito para morrer por nós. A alegria nos nossos corações, porque o Senhor é a nossa alegria, o Senhor é a nossa vida. Nós temos esperança no Senhor Jesus. E é por isso que já acordamos felizes, porque temos Jesus conosco. Pai querido, neste momento nós pedimos que o Senhor perdoe os nossos pecados. Suplicamos, Senhor, que o Senhor lava-nos, purifica-nos com o sangue de Jesus, perdoa os pecados do teu povo e derrama sobre nós o teu Santo Espírito. Ó Pai, restitui-nos a alegria da salvação. Oh, Pai querido, como é bom, Senhor, saber que podemos contar com o Senhor, que o Senhor cria em nós um coração puro, que o Senhor nos recria, que o Senhor nos fortalece. Senhor, nós não temos nada que reclamar, nós só temos que agradecer. Muito obrigada, porque nós estamos melhor do que merecemos, Senhor. Obrigada pela tua bondade, pela tua misericórdia, principalmente pelo que o Senhor é. Neste momento, nós entregamos o irmão Wilton nas tuas mãos. Pedimos que o Senhor, pela tua bondade, pela tua misericórdia, o Senhor unja-o com o teu Santo Espírito e que cale o homem para que fale, Senhor. Queremos ouvir a tua voz. Cale o homem para que fale conosco, o teu Santo Espírito. Fale poderosamente aos nossos corações. Não permita que o irmão Wilton fale uma única palavra de si mesmo. Nós queremos ouvir a tua palavra. Fale poderosamente aos corações de cada um que aqui está, fortalecendo-nos, ensinando-nos, corrigindo-nos, faça o que for necessário, mas não nos deixa como estamos. Queremos ser novas criaturas. Oramos em nome de Jesus. Amém. Ok. Está com som, né? Só ele Isso, agora é só ele ligar o som. Irmão Wilton, agora é só o senhor clicar no som, que está tudo certo. Seu microfone voltou. É só clicar agora no microfone. Eu entrei no link do mês passado. Oi? Eu entrei aqui no link do mês passado, era por isso que não estava dando, né? Mas está tudo certo. Graças a Deus. Nós já oramos. E tem uma frase que o senhor não conhece, mas que o senhor vai conhecer hoje, que é: a voz é sua, mas a palavra é do Senhor. Amém. Louvado seja Deus. Já é marca registrada, né? Já, que nós já aprendemos. E hoje eles estão conhecendo a pessoa com quem nós já aprendemos a frase. Irmãos, é um prazer imenso, viu, estarmos aqui juntos para aprendermos mais do Senhor, né? Que bom, que Deus... eu gosto de ir aqui os nossos estudos, né? Fazendo um questionamento, né? Ao longo da nossa vida, sempre tem algumas situações, algumas circunstâncias que a gente nos torna muito triste, nos deixa muito triste, né? Então, eu acho que se eu for aqui perguntar a cada um de vocês, alguém já tem em mente, assim, de chupetão, algum episódio na vida de vocês que deixou muito triste, né? E quando eu penso nisso, eu penso que teve um episódio também na história do povo de Deus que Deus ficou extremamente triste, né? E esse episódio foi exatamente naquele momento em que o povo chega para Samuel e diz assim: Samuel, nós queremos ser governados por um rei aqui na terra. E isso deixou o nosso Deus muito triste, irmãos. Mas foi muito triste mesmo, não é? Então, nós vamos aqui destrinchar um pouquinho, estudar um pouquinho sobre o que está registrado lá em Samuel, no capítulo 8, né? A partir do versículo 1. E nós vamos aqui cascavear o texto para a gente tirar uma lição de vida, uma lição para que a nossa vida espiritual seja cada vez mais fortificada, né? Eu gostaria de orar um pouquinho também, mais uma vez, para que a gente pudesse
receber aqui uma porção dobrada do Santo Espírito de Deus e que os nossos corações estivessem bem abertos, né, para receber a mensagem e assim colocar em prática em nossas vidas. Vamos orar ao nosso Senhor. Amado Deus e eterno Pai, aqui estamos, ó meu Pai, nessa sala da consagração, para aprender mais de Ti, meu Deus, a Tua palavra, no capítulo 8 de 1 Samuel, para saber o que Tu tens para nos ensinar nesta manhã. Nós Te agradecemos por essa oportunidade e é em nome de Jesus que estamos aqui na Tua presença. Amém. 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 Irmãos, a palavra de Deus diz assim, né? Aqui tá, eu estou aqui no interior do Ceará, né? Em Sobral, e a visibilidade não está muito boa, mas minha esposa está me ajudando aqui. Nós vamos ler aqui o que aconteceu em 1 Samuel, no capítulo 8, versículo 1, né? E sucedeu que, tendo Samuel envelhecido, constituiu seus filhos por juízes sobre Israel, e o nome do seu filho primogênito era Joel, e o nome do seu segundo, Abia, e foram juízes em Berseba. Porém, seus filhos não andaram pelos caminhos dele, antes se inclinaram à avareza e aceitaram suborno, e perverteram o direito. Então, todos os anciãos de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá. E disseram: Eis que já estás velho, e tu nos pôs agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue, como tem todas as outras nações. Porém, esta palavra pareceu mal aos olhos de Samuel, quando disseram: Dai-nos um rei, para que nos julgue. E Samuel orou ao Senhor. Irmãos, vamos ficar aqui nessa primeira parte. A gente vai analisar um detalhe desse texto. Quando, historicamente falando, né, o povo de Israel vinha de uma derrota dos filisteus, os filisteus levaram a Arca da Aliança, e a Arca da Aliança, aonde ela estava localizada, caía em enfermidades no povo, né? Eles trocavam de lugar e a arca trazia, era como se fosse uma maldição, né, que trazia por aquele povo. E esse povo chegaram à conclusão de que a arca tinha que ser devolvida ao Deus de Israel. E a arca foi devolvida ao Deus de Israel. Estou fazendo um resumo aqui dos capítulos 6 e 7, né? A arca, ela foi devolvida para Israel. E Samuel convoca o povo de Israel para se consagrar, para se converter. O povo atende o chamado de Samuel. E Deus vai agora estar em guerra novamente contra os filisteus. E miraculosamente Deus destrói, juntamente ali com o povo de Israel, destrói os filisteus. E os filisteus ali é destruído. E aí acontece exatamente depois da ação poderosa de Deus sobre os filisteus. E aí acontece esse episódio que Samuel, já velho, os seus filhos também não estavam exercendo bem a função de juízes. E a gente vai olhar lá em Patriarcas e Profeta, a irmã White comenta sobre os filhos de Samuel. Samuel não sabia que seus filhos eram corruptos. Samuel não tomou conhecimento que seus filhos não andavam nos caminhos do Senhor, mas eles eram verdadeiramente maus juízes, né? E isso incomodou o povo. E o povo chega agora para Samuel e reivindica um rei. Eu acho super interessante, irmãos, quando você analisa o texto, a gente observa quais os motivos que o povo chegou à conclusão de que se tinha que mudar, de que se queria o rei, não queria mais o governo do Senhor.
Primeiro, eles alegam que Samuel estava velho, né? Já não tinha mais condição de ali, porque Samuel, além de juiz, ele era sacerdote e ele era profeta, né? E eles também alegam de que os seus filhos não andavam no caminho do Senhor, né? Outro detalhe, que eles queriam que o povo fosse julgado pelo rei e não mais pelo Senhor, né? Eles queriam que estivesse à frente das guerras um homem capaz de poder conduzir, motivar, né, para que eles parecessem com as outras nações pagãs. Qual foi a reação de Samuel nessa situação? Samuel ficou muito triste, né? Samuel ficou muito triste com essa decisão e ele achou que não estava exercendo bem o ministério dele, mas a decisão dele foi uma decisão muito sábia. Não teve revolta, né? Ele não teve nenhuma, né, podemos dizer assim, afronta com aquele povo, mas a atitude dele foi reservar para Deus e ali entrar em oração e pedir orientação ao nosso Senhor, não é? Muitas vezes, irmãos, a gente toma decisões de impulsos e, geralmente, essas decisões de impulso não é da vontade do Senhor. Toda decisão que temos que tomar na nossa vida, ela tem que ser buscada ao Senhor, em oração, em consagração. E Deus, sabendo do caráter de Samuel, Deus sabendo que Samuel era um homem que andava segundo os caminhos do Senhor, e sabia que os motivos que era alegado pelo povo não eram motivos reais, não eram motivos que Samuel estava pensando que era, e Deus chega para Samuel agora, né, diante dessa situação, e a gente continuando aqui no texto, a gente observa de que o texto, lá no versículo 7, né? E disse o Senhor a Samuel, ouve a voz do teu povo em tudo quanto te dizes, pois não te tem rejeitado a ti, antes a mim tem me rejeitado, para que não reine sobre ele, conforme todas as obras que fizeram desde o dia em que vos tirei das terras do Egito ao dia de hoje. E a mim me deixaram, e os outros deuses serviram, assim também fazem a ti. Agora, pois, ouve a sua voz, porém, protesta-lhes solenemente e declara-te qual será o costume do rei que de houver de reinar sobre eles. Interessante, o nosso Deus, ele é tão maravilhoso, ele só quer o nosso bem. Ele primeiro fala para Moisés que ele sempre esteve do lado, aliás, fala para Samuel que ele sempre esteve do lado do povo, juntamente com Moisés, ali o ajudando no deserto, né? Deus queria que logo que o povo tivesse saído do Egito, ele fosse logo para Canaã, para a terra prometida, mas o povo sempre se rebelou contra Deus. O povo sempre foi desobediente. E Deus estava sempre ali ao lado do povo. Mas agora Deus disse assim, olha, Samuel, não te preocupas. A rejeição não é contra o teu ministério. Rebela contra ele. É quando o seu povo diz assim, olha, não queremos te ouvir. Queremos tomar as nossas próprias decisões.
a rebelação, meus irmãos, deixa o nosso Deus muito triste. E isso aconteceu com o nosso Senhor. Mas como Deus é muito bom, é misericordioso, diz assim: Samuel, fala então para ele o que vai acontecer, o que vai constituir a instituição de um reinado, o que é que vai fazer com que o povo vai sofrer diante do palácio, né? E Deus faz aqui dá aqui uma relação, né, das consequências podemos dizer assim, o que vai acontecer no palácio quando o rei for instituído, né? E a gente observa aqui que Deus fala para que Samuel prepare o povo, que no governo de um reinado, né, os filhos de Israel vai ter que prestar serviço ao rei, ao palácio, né? Que eles vão ter que ter cavaleiros, vão estar a serviço do rei, que eles vão construir suas armas, eles vão trabalhar, muitas vezes, como escravos, não é? Ele faz referência também às filhas de Israel, vão ter que trabalhar como cozinheira, vão ter que trabalhar como perfumistas, como padeiros, não é? Para que mantenha toda a estrutura do palácio. Eles vão ter que manter também todas as plantações, as terras do palácio, eles vão fazer as suas colheitas para manter funcionando todo o reinado, né? E ele diz mais aqui, o rebanho do povo vai ter que ser dizimado, parte do rebanho vai ter que ser dividido com o reinado vai ter que ter recursos para poder manter todo o seu poderio, e isso o povo vai ser sobrecarregado. E qual foi a resposta do povo de Deus para Samuel? Foi muito taxativo e claro, não, nós sabemos de tudo isso, mas nós queremos um rei. Essa foi a resposta do povo de Israel na sua decisão final para ser parecido com as outras nações. Irmãos, muito grave essa decisão. Foi muito grave essa decisão. Quando a gente vai aqui para 1 Samuel, eu gostaria de levar mais uma vez os irmãos para 1 Samuel, ainda no capítulo 8, agora no versículo 19. Depois que Samuel fala de tudo o que iria acontecer se o reinado fosse instituído naquele momento. E aqui ele fala assim, versículo 19. Porém, o povo não quis ouvir a Samuel e disseram, não, mas haverá sobre nós um rei, e nós também seremos como todas as outras nações, e o nosso rei nos julgará e sairá diante de nós e fará as nossas guerras. Ouvindo, pois, Samuel todas essas palavras do povo, as repetiu aos ouvidos do Senhor. Então o Senhor disse a Samuel, dai ouvido à sua voz e constituí-lhe um rei. Então Samuel disse aos homens de Israel, voltem cada um à sua casa. Eu imagino aqui, meus irmãos, o momento mais triste dessa situação. Foi quando Deus disse tudo o que deveria acontecer e agora o povo já taxativamente, decididamente diz, olha, não queremos um rei. Irmão, muitas vezes, quando nós estamos em nossa batalha, nós queremos usar de nossa própria força para vencer as nossas lutas e as nossas guerras.
nunca, jamais, em tempo algum, deveremos buscar força em nenhum ser humano, em nós mesmos, para vencermos as batalhas que temos que vencer nessa vida. As guerras que temos que enfrentar nessa vida. Os obstáculos que temos que superar. Nós temos que estar com Deus, com o Espírito Santo, nas trincheiras desta vida. E quando Deus disse assim, Moisés, fala ao povo, eu vou dar um rei. Eu imagino-me. O que se passou no coração do nosso Senhor? A tristeza tremenda. Deus queria estar à frente. E o povo agora, quando eu imagino que quando o povo chega para Samuel, é como se eles estivessem dizendo assim, olha, não queremos a tua administração, Samuel. A gente parafraseando para os nossos dias. Quando um povo quer ser parecido com o mundo, quer ser parecido com as outras nações, com as outras religiões, com as outras sociedades, com os outros costumes, a primeira coisa que ele renega são as orientações dos profetas de Deus. Será que isso está acontecendo em nossos dias, irmãos? Quando eu percebo em nossas igrejas alguém falando de Ellen White, e eles expressam Ellen White como uma escritora americana, não é? Como uma conselheira, como uma pessoa que dá palestras de autoajuda, mas eles não se referem à senhora White como uma profetisa, como uma mulher separada por Deus para levar uma mensagem especial para um povo especial, para uma missão especial. Esse povo está querendo ser parecido com o mundo. Irmãos, é muito triste quando nas guerras que estamos, a gente vai buscar orientação em homens. Quando nós estamos em guerra, uma guerra invisível aos nossos olhos, mas nós sabemos que a nossa guerra é contra o pecado, que todo instante está em nossa porta, está nos tentando. A nossa guerra é contra Satanás. Os dados inflamados que a todo instante está querendo nos atingir. E quando nós desfazemos dos conselhos de Deus, dos nossos profetas, nós corremos sério risco de nos enveredarmos por caminhos que não são caminhos de Deus. Eu aprendi uma coisa com essa história aqui de Samuel. Quanto mais parecido com o mundo, mais distante de Deus nós estamos. Irmãos, eu fui procurar aqui em Patriarcas e Profetas, na página 447, tem uma passagem aqui, irmãos, que eu vou parafrasear com os irmãos, que quando eu li isso, eu me lembrei logo quando eu entrei na igreja, nos velhos retiros de carnaval, não é? Eu fui no meu primeiro retiro de carnaval. Eu brinquei carnaval, fui sempre de folia. E quando eu presenciei no retiro situações que parecia, né, com as festas que eu frequentava, eu olhei para minha esposa e disse: minha filha, para parecer
para ficar igual com a festa de carnaval que eu participava. E nesse momento tinha muita dança, né? Tem a social, muita dança, muita brincadeira, muita gritaria. Eu disse, olha, para o carnaval falta só jogar goma na cabeça, né? Goma na cabeça e ovo. Irmãos, por incrível que pareça, quando eu me viro, estava lá. Uma pessoa cheia de goma na cabeça, toda suja. Disse, meu Deus do céu, como se parece com o mundo. Olha o que a serva do Senhor diz aqui na página 447. Deixa eu ver se eu localizo aqui, irmãos. Eu não estou com o livro, eu estou aqui com o PowerPoint. Aqui está, na página 447. Vejam só, irmãos. Muitos insistem, falando desse mesmo episódio aqui de Samuel, muitos insistem em que, unindo-se aos mundanos e conformando-se aos seus costumes, poderiam exercer uma influência mais forte sobre os ímpios. Mas todos os que adotam tal método de proceder separam-se desta maneira da fonte de sua força, tornando-se amigo do mundo. São inimigos de Deus. Irmãos, quando nós, através da música, daquela música ritmada, a música bem balançada, começa a adentrar dentro de nossas igrejas, nós estamos dizendo assim, olha, queremos ser parecido com o mundo, porque desta forma a gente vai atrair as pessoas para a verdade eterna. Ellen White diz, começamos a ser inimigos de Deus. Quando, da mesma forma, as nossas vestimentas começam a parecer com as do mundano, transmitindo sensualidade, roupas mostrando, né, toda a formosura, mostrando ali as formas do corpo, nós estamos dizendo, queremos ser parecido com o mundo, porque assim a gente vai dizer que a nossa igreja aceita essas coisas. Quando muitas vezes a nossa alimentação, irmãos, está parecido com a alimentação mundana, a alimentação das leis de saúde, os 8 remédios da natureza, não está mais fazendo parte da nossa vida, do nosso cotidiano. A gente está dizendo assim, olha, precisamos dizer para o mundo que a gente também faz parecido com vocês. A nossa igreja também aceita vocês. A irmã White diz, mais uma vez, achamos que trazendo procedimentos mundanos para dentro da igreja é um método eficaz para atrair para a verdade. Irmãos, muitas vezes, irmãos, é incrível. Eu fico assim, a que ponto chegou o povo de Deus? A trazer cinemas para dentro da igreja com pipoquinha e tudo mais, assistindo filme de Hollywood dentro das nossas igrejas com luz apagada e tudo mais. A ideia aparenta-se de que, parecido com o mundo, a nossa juventude vai ficar na igreja. A nossa juventude
não vai se afastar de Deus. A irmã White foi muito clara no texto. Quanto mais parecido com o mundo, mais distante de Deus vai estar os nossos jovens, vai estar a nossa liderança, vai estar todos aqueles que são responsáveis para levar uma verdade sublime para esse mundo que está em trevas. Um resultado de uma igreja que se adapta com o mundanismo e que agora, desesperadamente, precisa estar ciente de que o juízo de Deus está em pleno vigor. Irmãos, se nós não passarmos por um momento de consagração a Deus, se nós não passarmos por uma chuva temporã espiritual em nossa vida, jamais iremos chegar na chuva serôdia. Nós, como cientes desta mensagem, temos que ser o remanescente fiel de Laodiceia. E eu imagino que quando Deus deixou registrado lá em Apocalipse capítulo 3, se referindo a Laodiceia, aqui nós entendemos por que chegamos a Laodiceia, não é? Um povo que se acha conhecedor, que tem muitas informações em todas as áreas humanas, espiritual e física. E esse povo, ele está morno, nem é quente e nem é frio. É um povo que precisa comprar as verdades sublimes de Deus expressa na sua palavra. Esse é o convite do nosso Senhor. Comprar o ouro refinado, a justiça de Cristo, precisa estar sobre cada um de nós. Se quisermos ser remanescente fiel em meio à Laodiceia, precisamos receber essa chuva temporã bem mais forte do que aquela que os discípulos receberam na igreja primitiva. Porque só assim iremos entender qual é o propósito de Deus para cada um de nós em nossas vidas. Irmãos, se há um tempo em que temos que nos consagrar a Deus, esse é o tempo. O mundanismo a todo instante, a todo momento, nos convida para estarmos juntinhos, entrelaçados. E muitas vezes nem percebemos. Mas ali Satanás está fazendo uma obra para que cada vez mais o povo de Deus se afaste desse Deus maravilhoso. E a gente não consiga buscar ao Senhor para enfrentarmos as batalhas que temos que enfrentar, para que o nosso caráter seja refinado. E aí nós possamos ser luz e sal para esse mundo que está em trevas. Um mundo que muitas vezes querem buscar nos cristãos saídas para suas vidas espirituais, para os seus conflitos existenciais. E nós estamos tão parecidos com os mundanos que eles não veem em nós o Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso. O meu desejo e a minha oração, irmãos, que nós possamos estar muito atentos para não sermos parecidos com os mundanos em nada. Porque a partir do momento que estamos parecidos com os mundanos, nós estamos a cada dia nos distanciando de Deus. Louvado seja Deus, porque está registrado esse episódio na palavra do Senhor.
Eu gostaria, se os irmãos não tiverem cantado ainda, cantar o hino de número 333, a um dever. Pode ser, irmão? Oi? Estão me ouvindo? Pode sim, irmão Wilton. Pronto, vamos cantar esse hino. Quem está aí na coordenação do hino, por favor? Só um minutinho, irmão Wilton. Ok. A Jeane, eu estava colocando aqui a um dever, mas se a Jeane sabe cantar, ótimo. Jeane, você sabe cantar esse hino? Sei. Ai, que bom, então eu não vou colocar, não, é melhor ao vivo. Então, cante para nós, por favor. Tá bom. Há um dever que Deus nos confiou, ir e anunciar Jesus ao pecador e proclamar que já o resgatou. Sim, expandir a fé no Salvador. Não demoreis, o fim se aproximou. Já brilha o céu no alvor da redenção. Ao infeliz que o mal escravizou, ide já, livrar da perdição. Deus vos chamou a fim de trabalhar. Sim, é Jesus, o nosso capitão. Graça e perdão deveis anunciar. Quem for fiel terá o galardão. Amém. Amém. Deus seja louvado. Nós agradecemos a Deus pela mensagem que ele enviou para nós nessa manhã. Irmão Wilton, que o Senhor fortaleça a sua fé, abençoe sua casa, Amém. abençoe sua família cada dia. Louvado E seja Deus. que o Senhor esteja sempre pronto a ser instrumento nas mãos de Deus. Amém. Eu queria só fazer uma oração para a gente finalizar depois. Isto, já agora, nós pedimos que o senhor faça uma oração e nós vamos convidar 2 pessoas para fazer mais 2 orações. Quando termina a mensagem, nós fazemos 3 orações para iniciarmos as considerações. Então, uma você faz, e quem pode fazer as outras 2 orações, meus irmãos?
Jeane, você faz uma oração? E quem é outra pessoa que pode fazer a outra? Você Ok. faz, Irani. Tudo bem, vamos dobrar nossos joelhos? Flávia, Então, a Flávia Hilton, disse pode que pode começar. orar. Irene, Oi? a Flávia Sim, disse que pode orar. Nós podemos observar. Pode Então, falar, vamos irmão fazer Hilton. oração, né? Isso, Oremos você a faz Deus. a oração. Tá ok. Amado Pai, te agradecemos imensamente, ó meu Senhor, pelo cuidado, pela proteção. Te agradecemos imensamente pelo cuidado, pela proteção. O Senhor ter nos despertado mais cedo, nesta manhã. É que ouvimos a tua voz através do estudo da tua palavra. Amém. Queremos que tu derrames o poder do Santo Espírito sobre cada um aqui presente nesta live. Que o Santo Deus, a misericórdia do Senhor, possa estar presente em nossa família. Que o Senhor possa nos ensinar como fazer com que o nosso Deus, o nosso Rei, seja o nosso Senhor Jesus Cristo para todo sempre. Amém. E quando tu vieres nas nuvens do céu, nós podemos identificar que o Senhor é o Deus que nos mantém. Amém. Muito obrigado, meu Senhor, mais uma vez. Nos faz, meu Pai, mais semelhante a Ti. Refina o nosso caráter. E que o Senhor possa estar à frente das nossas lutas, das nossas batalhas, contra o pecado, contra o mal desta terra. Nós te rogamos em nome e por amor de Jesus. Amém. 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 Senhor nosso Deus, mais uma vez, Senhor, aqui na tua presença, te agradecemos, Senhor, porque o Senhor nos despertou esta manhã, nos despertou, nos acordou, nos alertou, nos chamou. Te agradecemos, Senhor, por esses momentos que passamos aqui estudando a tua palavra. Verdadeiramente, Senhor, estamos como a igreja de Laodiceia, dormindo. Sentimos isso, Senhor. Nos perdoe, Senhor. Nos ajude, Senhor, na nossa condição. Nos sentimos muitas vezes ricos e abastados e de nada tendo falta, mas somos miseráveis, pobres, cegos e nus. E estamos aqui, Senhor, pedindo que o Senhor nos desperte desse som, dessa sonolência que nos invade o nosso ser. Sabemos, Senhor, quantas vezes os discípulos dormiram e não conseguiram perceber, por mais que Jesus falasse, eles não conseguiram ver, não conseguiam despertar daquela cegueira. Mas eles eram sinceros e o Senhor sabia disso. E o Senhor rogou por nós. Nesse momento, queremos também, Senhor, que aquela oração que o Senhor fez, quando o Senhor esteve aqui, atinja os nossos corações. E sabemos, Senhor, que o Teu Santo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque o Teu Espírito sabe qual é a nossa verdadeira necessidade e intercede por nós, porque nós nem sabemos pedir o que convém, nem sabemos exatamente qual é a nossa verdadeira necessidade. Mas queremos, Senhor, ser renovados, queremos a transformação, queremos ser lavados, Senhor, com Teu sangue, queremos reivindicar o Teu caráter em nós e através de nós, levar outras pessoas aos Teus pés. Te agradecemos, Senhor, Amém. pela presença do irmão Wilton, da mensagem de alerta e de consolo também, Senhor, porque nós não estamos sem um rumo, nós temos a Ti. A porta do Teu santuário está aberta, Senhor, que nós podemos hoje Te buscar. Queremos também Te pedir uma bênção especial sobre cada pessoa que está aqui participando, suas famílias, suas lutas, suas necessidades, seus clamores diariamente, Senhor, para as necessidades dos seus queridos, das suas famílias que estão doentes, ou fisicamente ou espiritualmente. Amém, meu Pai. Enfim, Senhor, dá-nos um dia feliz na Tua presença, é o que Te pedimos e desde já Te agradecemos. Amém. Amém. Amém, Amém, Senhor. Pai, continuando na sua presença, queremos te agradecer, Senhor, por essa maravilhosa oportunidade de estarmos aqui juntos, ouvindo a Tua palavra, Senhor. Amém. A Tua palavra tem sido uma fonte de vida,
uma fonte de alegria aos nossos corações. Amém, Pai. É verdadeiramente uma necessidade, Senhor, nos alimentar a cada dia do pão do céu. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor ainda continua a nos buscar. O Senhor não desiste de nós. Queremos te pedir, Senhor, que o Senhor possa ouvir o nosso clamor. Carecemos muito de Ti. Amém. Não sabemos nem o quanto necessitamos do Senhor, mas que o Senhor possa a cada dia colocar em nossos corações essa grande necessidade. Que a cada dia nós possamos descobrir mais e mais quão Amém. débeis somos e quanto carecemos de Ti para que nós possamos Te buscar a cada momento. Perdoa, Senhor, quando muitas vezes somos como esse povo. Dizemos, Senhor, que não precisamos de Ti. Quando nós deixamos de Te buscar, Senhor, em oração, no estudo da Tua palavra, estamos dizendo, Senhor, não precisamos de Ti. Mas, ó Senhor, que isso não aconteça em nossa família, nas nossas vidas, que o Senhor possa ser o nosso Deus, nosso Senhor, nosso Rei, nosso Salvador. Amém. E te rogamos não só por nós, Senhor, te rogamos por cada um de nossa família, cada um de nós aqui representando nossas famílias, Senhor. O Senhor conhece cada situação, mas o Senhor tem, Pai, como alcançar todos. Verdade. Incomoda a todos, Senhor, pois o tempo que estamos vivendo são tempos emprestados, Senhor. Queremos te pedir essas bênçãos. Que o Senhor possa ouvir do teu trono o nosso clamor. Clamor que pedimos a Ti derrama, Senhor, o Teu Espírito Santo, para que nós possamos, ó Deus, reconhecer os nossos pecados e Te buscar, Senhor, buscar a Tua cura, buscar o Teu perdão. Em nome e por amor de Jesus é o que te pedimos e já te agradecemos. Amém. Amém, Senhor. Amém. Cria em mim um puro coração, ó Deus, e renova um reto espírito em mim. Cria em mim um puro coração, ó Deus, e renova um reto espírito em mim. Não me lances fora de tua presença, Senhor, nem retires teu Santo Espírito de mim. Restaura em mim a alegria da salvação e renova um reto espírito em mim. Amém. 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 Neste momento está abertos os momentos das considerações. O que essa mensagem falou ao seu coração, para que nós possamos compartilhar uns com os outros. Irmãos, tem alguém que gostaria de fazer alguma consideração? Irani, Oi. a gente, observando bem essa mensagem, ali nos primeiros anos da igreja primitiva, a gente observa que o domingo ele entrou no cristianismo para ficar parecido com o Império Romano, né? Vocês já observam que o domingo já ele foi instituído, né? O Império Romano tinha o domingo como Deus Sol, né? E eles trouxeram o domingo para dentro do cristianismo para ficar parecido com o Império Romano e ali atrair os pagãos, né? Era até um bom pretexto, né? Então, eles atraíam os pagãos, porque também a igreja cristã primitiva estava começando a guardar o Deus Sol, né? O Deus Domingo. Só que eles usavam uma narrativa diferente, né? Que ali era a ressurreição de Cristo. Olha só, a ressurreição de Cristo pega um episódio do cristianismo
mistura com o paganismo e adentra o domingo dentro da igreja e até hoje, né? Se perdeu na história. O sábado do Senhor, né? O santo sábado do Senhor se perdeu na história. Então, quando a Bíblia diz assim, né? A Ellen White diz, quanto mais parecido com o mundo, mais distante de Deus vai ficar, né? É verdade, é verdade. O povo queria ficar parecido com o mundo, parecido Comum. com as outras nações, enquanto, na verdade, era um privilégio ser diferentes, É, porque Cristo nos chamou exato. para ser diferentes, nação santa, né? Exatamente. É. E eles queriam Povo perder. separado, né? Exatamente. A É. irmã Graça também está com a mão, levantou a mão aí. Seja bem-vinda, Graça. Obrigada, irmã. Bom dia para vocês. Bom dia. Eu estou aqui considerando as palavras, né, que o Senhor nos enviou hoje pela manhã. É as mesmas palavras que o Senhor tem me enviado durante toda essa semana nas minhas reflexões. E eu vejo que o Senhor, ele está insistindo conosco. Nós sabemos que o Senhor, ele quer para si um povo especial, um povo exclusivo, né? Que possa chamar de seu. E nós precisamos entender que nós não podemos olhar assim de uma forma totalizada, né? Tentando visualizar uma instituição, mas nós temos que olhar para nós, né? Cada um olhar, examinar a si mesmo, porque nós temos a mania de consultar outras fontes que não seja o Senhor, de consultar pessoas, de consultar outras coisas que muitas vezes direciona a gente fora da palavra. Enquanto nós temos a palavra do Senhor através dos profetas, o Senhor nos enviou, né, através dos profetas, e a sua palavra diz: crede nos profetas e prosperareis. E se nós olharmos para a palavra do Senhor, nós realmente vamos ver que nós precisamos endireitar os nossos caminhos, nós precisamos nos aproximar mais do Senhor e abandonar as nossas próprias vontades, os costumes do mundo. E vamos ver que existe muito o que fazer para que nós possamos ser o povo especial do Senhor. E examinando a nós mesmos, a gente vai ver que a gente está mais perto do mundo e mais semelhante ao mundo do que próximo ao nosso Deus, ao caráter dele. E aí, dessa maneira, a gente vai entender que nós precisamos urgentemente de uma transformação. E aí nós precisamos buscar no Senhor, né? Porque também por nós mesmos a gente não poderá fazer. Toda reforma sendo feita, vindo de nós mesmos, ela não permanece, né? Então a gente precisa buscar na fonte, a fonte do Senhor, a palavra dele, né? É que pode endireitar as nossas veredas. Então nós precisamos entender que nós não podemos buscar fora do Senhor, nós precisamos buscar no Senhor, mas nós temos urgência. O Senhor, ele nos conclama, né, a fazer uma busca incessante para que nós possamos nos aproximar dele. Ser semelhante ao mundo, parecer com o mundo, só vai nos distanciar do Senhor. Então,
o que eu considero nas palavras do irmão é que a gente precisa buscar na fonte correta, que é a palavra do Senhor, crer na palavra do Senhor e buscar na palavra do Senhor. E a partir de então, nós possamos, né, nos aproximar do Senhor, abandonando tudo aquilo que nos assemelha com o mundo, né, em todos os aspectos da nossa vida. Porque a semelhança com o mundo só nos distancia do Senhor. E hoje, olhando para nós mesmos, nós precisamos examinar, né? Tanto a aparência física, como os nossos comportamentos, né? Os nossos gostos pessoais, se estão agradando ao Senhor ou se estão agradando ao mundo. E dessa maneira nós fazermos, né, uma busca pelo Espírito Santo, porque só Ele vai fazer uma obra verdadeira, uma obra genuína em nós. Eu agradeço o Senhor pela palavra dele, que mais uma vez vem me confirmando, né, que não há uma outra fonte senão em Deus, e que nós realmente necessitamos, né, nos aproximar de Deus e nos distanciar do mundo, para que nós possamos ver a glória do Senhor. E muito em breve o nosso Senhor estará se manifestando nas nuvens dos céus, e a semelhança com o mundo vai nos impedir de ver a glória do Senhor. Que Deus nos ajude a tomar essa decisão de trabalhar em nós, olhar para nós, não para o nosso próximo, mas olhar para nós mesmos, porque se cada um olhar para si, o povo de Deus glorificará o nome dele. O povo de Deus vai manifestar a glória do Senhor nesse mundo. Que Deus nos abençoe, que em nome de Jesus, a palavra dele não venha sair dos nossos corações, que nós possamos seguir durante todo esse dia refletindo, né? Que nós precisamos buscar a semelhança com o nosso Deus e abandonar o mundo. Em nome de Jesus, que Deus nos abençoe. Amém. Graça, muito obrigada pela sua consideração. Uma característica peculiar daqueles que estão do remanescente é exatamente o que você falou. É uma das características, é o amor, né, nós sabemos, e o amor a Cristo e ao nosso próximo sobre todas as coisas. E uma outra característica é examinar vós mesmos. Aqueles que estão examinando a si mesmo, se nós queremos saber, correr para fazer essa análise. Analisar a nós mesmos, examinai-vos a vós mesmos. Esta é uma das características. E a oportunidade que Deus está nos dando de nos examinar, para que não... E uma outra coisa também que eu falei que eu ia ler, aqui, Mensagem Escolhida, volume 1, o capítulo 49, diz o seguinte: devemos entregar o nosso coração a Deus, para que nos renove e nos santifique, nos habilite para a sua corte celestial. Olha a seriedade aqui. Não devemos esperar por alguma ocasião especial, mas entregar-nos a Ele hoje, recusando-nos a ser servos do pecado. Imaginais poder abandonar o pecado pouco a pouco? Deixai de vez essa coisa maldita. Odiai as coisas que Cristo odeia e amai as coisas que Cristo ama. É a outra característica, né, importante para nós, não querer deixar o pecado pouco a pouco. Aqueles que pensam assim, não, é assim mesmo, é aos poucos, não é assim. Aquilo que o Espírito Santo mostra para nós aqui está dizendo claramente, deixai de uma vez. Imaginar e poder abandonar o pecado pouco a pouco? Querer abandonar o pecado pouco a pouco é condescender com o pecado. Nós precisamos examinar a nós mesmos e tão imediato o Espírito Santo nos mostrou o pecado, é a hora de nós falarmos com o nosso Deus: Senhor, a partir de hoje, em nome de Jesus, eu não quero mais. Comentários bíblicos diz que todos aqueles que aceitam Jesus recebem poder para abandonar o pecado. Todos.
Não há desculpa para nós. Todos aqueles que recebem, que são filhos de Deus, recebem poder para fazermos isso. E se nós tomarmos essa decisão com Cristo, tudo é possível. Tudo é possível àquele que crê. Que o Senhor nos fortaleça. Tem mais uma mão aqui. Eliane, seja bem-vinda, Eliane. Bom dia, irmã Irani. Bom dia a todos. Eu gostaria de participar, né, com a minha colaboração. Agradecer, né, o irmão pela mensagem maravilhosa, né, mais uma vez, como sempre, né, Deus tem usado, né, a sala para nós podermos ouvir a palavra dele. E eu gostaria de comentar sobre aquela parte que o irmão falou, né, quando as pessoas falam, refere-se a Ellen White, é só aquela escritora americana e tal. E a gente vai ver que os escritos, sabe, eles são para nos ajudar a viver com mais discernimento, com mais clareza, uma forma assim, né, de Deus conversar com a gente de uma forma especial, mais achegado. Eu creio que, como lá no tempo dos profetas, né, Deus levantava os profetas lá para falar, e o irmão falou aí, né, eles rejeitaram, né, o conselho do profeta lá e quiseram ter o rei, né? Assim também está acontecendo, irmão, no nosso meio, sabe? Muitas coisas que Deus falou, Deus nos orienta através dos escritos da profetisa, né, da Ellen White, está sendo rejeitado, sabe? Todos os níveis, os irmãos mais leigos, os pastores, né, pessoas assim com mais entendimento, a gente está vendo isso acontecendo, sabe? E é importante nós entendermos que essa igreja na qual Deus, né, levantou esse povo, é uma igreja que tem todas as orientações, como Deus deixou os profetas lá para orientar eles, e a gente vai pela Bíblia, a gente vai vendo que, né, todo o sofrimento que aquele povo passou foi porque rejeitava o que Deus falava através dos profetas, desde lá de Moisés. Eles foram sofrendo, e agora, né, nesse tempo, Deus não queria que isso acontecesse, então Deus levantou de novo uma pessoa, né, com esse dom para nos orientar. É muito triste, sabe? Porque eu também já ouvi muitas pessoas falando assim, e falando, tem gente que quer ser mais Ellen White do que Ellen White, e eu não sei se é porque as pessoas não examinam, eu não sei se é porque realmente rejeitam, sabe? Porque no começo, quando eu vim para a igreja, eu não importava com esse negócio de profecia, Ellen White, eu só me foquei na Bíblia, e vi lá, né, que tudo que a igreja ensinava estava de acordo com a Bíblia. Só que foi passando o tempo e eu comecei a ler, eu comecei a ver que não tinha nada que era o contrário do que Deus estava falando. Inclusive, né, igual a Mãe Graça falou aí, nesse verso de Crônicas, né, creio de seus profetas prosperareis, nós duas, a gente mora próxima, né, a gente frequentou a igreja, frequenta ainda assim, né, a gente sabe, ela sabe, né, da experiência que a gente teve com o Espírito de Profecia, que a gente mudou de Belo Horizonte para Belo Oriente, e nós enfrentamos uma situação bem complicada, sabe? Com relação a essa situação do Espírito de Profecia. E se a gente não tivesse, Deus não tivesse dado o conhecimento para a gente desses assuntos, enquanto a gente estava morando lá em Belo Horizonte, talvez aqui a gente teria se confundido, irmãos. Então, assim, pessoas sinceras, que estão buscando, mas se a gente não direcionar direitinho do jeito que Deus pede, nós vamos acabar fazendo com o Espírito de Profecia o que muitos evangélicos fazem com a Bíblia, torce, e isso aí é um perigo muito grande que nos afasta de Deus. Né? Essa é a minha consideração. Deus abençoe a todos. Amém. Então, irmãos, obrigada pela consideração. Precisamos levar a sério o que nós temos nos profetas, precisamos levar a sério a palavra de Deus. Eu gostaria de pedir aqui que nós refletíssemos durante o dia, nesta passagem que o irmão leu, no Patriarcas e Profetas. O povo queria ser
igual aos outros. Nós somos chamados para ser nação santa, nós somos chamados para ser diferentes, né? Este é a beleza, o que Deus nos chamou. E outra passagem também que eu gostaria que nós refletíssemos, continuo pedindo aqui, examinai-vos a vós mesmos, porque se nós não examinarmos como nós estamos, a nossa situação, cada um olhar, sentar ir diante de Cristo, dobrar os nossos joelhos e meditar. A Ellen White fala que nós deveríamos fazer isso pelo menos uma vez por dia, 1 hora por dia, meditando no sacrifício de Cristo por nós na cruz. Examinar a nossa vida e meditar no sacrifício de Cristo por nós. Porque é assim, irmãos, que nós vamos fortalecer a nossa fé, né? Nos pés de Jesus. Nós vamos agora, então, não tendo nenhuma mão aqui levantada mais, nós vamos fazer a oração final. Cesiane pediu para colocar. Ok, eu vou. A irmã Terezinha tinha levantado a mão, irmã Irani. Não sei se era para. Eu acho que é para oração. Eu vou olhar aqui o que está escrito, eu acho que é para oração, porque eu falei que nós vamos orar, né? Porque nosso tempo já está tomado, eu acho que é para oração. Irmã Terezinha, você pode orar para nós? Eu acho que pode ser que tenha caído a internet. Então tá. Então nós vamos fazer a oração final e agradecidos a Deus mais uma vez pelas mensagens, agradecido a Deus pelo pão que Ele enviou para nós, e não nos esqueçamos, irmãos, durante o dia, meditar na passagem, meditar na palavra. Irani, bom dia. Desculpa, minha querida, se puder colocar o texto para nós no chat. Qual deles? O que você leu. Ah, tá. Tudo bem. Eu vou colocar aqui. Vou colocar agora, mensagem escolhida. Tá ok. Isso. Obrigada, querida. Bom dia a todos. Bom dia. Posso orar? Pode sim. Vamos dobrar os nossos joelhos. Eterno Deus e poderoso Pai, nós te louvamos, Pai, nós te agradecemos por esses momentos preciosos que passamos juntos nessa sala, ouvindo mensagens preciosas, maravilhosas, alimentando esse pão quentinho que o Senhor mandou do céu para nós. Muito obrigada, Pai. Quero rogar ao Senhor, Pai, que essa mensagem possa ser a nossa meditação no decorrer de todo esse dia. Que nós possamos, ó Pai, cada instante, procurarmos, ó Pai, não imitarmos o mundo, procurarmos buscar de Ti incessantemente o Teu Espírito Santo, o Teu poder, para que nós possamos, ó Deus, viver toda a luz que o Senhor tem dado a nós, todo o conhecimento, todas as mensagens que o Senhor tem enviado para cada um de nós, nos ajuda a obedecer, nos ajuda a colocar em prática em nossa vida, por misericórdia. Quero rogar ao Senhor pelo irmão, Pai, que o Senhor usou nesta manhã, pelo Teu filho, Teu servo. Toma ele, toda a família dele em Tuas mãos, sonda o coração e a mente dele, supra a necessidade dele, reavivando e usando ele cada dia, cada vez mais poderosamente. Abençoa cada lar representado, Pai, cada família aqui presente, toma em Tuas mãos, nos abençoa, derrama sobre nós o Teu Espírito Santo, ó Pai, nos esconda, nos abriga no Teu pavilhão, até que passe todas as calamidades dessa terra, nos prepara para o Teu reino, e dás um dia na Tua presença, nós te pedimos, Pai Santo, em nome de Jesus, amém. Vem, Espírito Santo, vem, transforma nosso ser, dai-nos tua paz, a luz do teu bem, é o que te pedimos, amém. Amém, amém. Meninas, já coloquei mensagem escolhida, já anotei aí a passagem, o texto, e agradecemos a Deus e desejamos a todos um dia na presença do nosso Deus. Nós vamos encerrar a sala e até amanhã, se Deus quiser.